Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Laboratório de Programação, tá? E hoje a gente vai dar continuidade à resolução da lista 4. Só falta a questão 3, ok? Só que a questão 3 tem uma opção de itens aqui, tá? Tem até o i aqui. Os dois últimos, esses aqui são desafios aqui, então eu não vou resolver esses aqui, mas eu posso dar uma ideia aqui. Ou então, se você não quiser saber de nenhuma ideia que possa resolver aqui, você simplesmente pode pular essa parte da aula, tá? Mas vamos aqui. Primeiramente, a gente tem que ler para entender tudo certinho, né? Então, considere cidades numeradas de 0 a n-1, que estão interligadas por uma série de estradas de mão única. Então, as estradas são de mão única, né? Ou seja, ou você só vai ou então você volta, ok? Então, as ligações entre as cidades são representadas pelos elementos de uma matriz quadrada L, N por N, tá? Cujos elementos LI assumem o valor 0 ou 1, né? Conforme existe ou não estrada direta que saia da cidade I e chegue à cidade J. Assim, os elementos da linha I indicam as estradas que saem da cidade I. E os elementos da coluna J, né, indicam as estradas que chegam na coluna J. Tá? Então, aqui a gente já percebe o seguinte: se eu te der uma cidade K, né, aí você vai lá na linha K você consegue ver todas as estradas que saem daquela cidade K. Se você for até a coluna K, você vai ter naquela coluna todas as cidades que chegam naquela linha. Okay? Então, isso é bem importante. Tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Só que aqui ele está dizendo que, por convenção, o LII ele é igual a 1. Quando você coloca 1, né? Você quer dizer que existe uma estrada que sai do I e que chega no I. Okay? Então, lembra que o LIJ, ó, se você tiver valor 1, né, você vai ter uma estrada que sai do I e que chega até a cidade J. Tudo bem? Então tá aqui o nosso exemplo aqui embaixo. Tá? Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou colocar aqui no nosso. Tudo bem? Eu vou colocar aqui e vou construir aqui fazendo o passo a passo, tá? Deixa eu colocar aqui PDF para eu ver aqui. Então, é o seguinte, você tem aqui essas cidades, né? 0, 1, 2, 3. Então, você pode nomear do jeito que você quiser, inclusive com números, né? De modo especial, o computador, ele só pega números, tá? Então, se você tem um certo nome que você bota dentro lá do seu computador e tal, entenda que no final das contas tudo para ele vai ser números, tá? Aqui você tem a cidade 0, como tá aqui na figura, né? 1, 2 e 3, tá? Aí é o seguinte, né? Eu vou fazer a tabela aqui pra gente ver como é que fica, tá? Então, ó, da cidade 0, né? Da cidade 0, a gente tem as estradas que saem e tem as estradas que chegam nela. Bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá criar a tabela assim, ó. Eu vou colocar o 0, 1, 2, 3, colocar o 0, 1, 2, 3, ok? Então aqui é a cidade 0, 1, 2, 3, aqui é a cidade 0, 1, 2, 3. Aí eu vou preencher de acordo com o nosso mapa que está embaixo, tá? Então, a cidade 0 tem uma estrada que sai dela e vai para 1, e tem uma estrada que sai dela e vai para 2.
Então, quando eu for preencher aqui a minha matriz, né, nessa linha aqui da 0, né, eu vou ter que colocar 1 na coluna 1 e na coluna 2. Tudo bem? Então, eu vou colocar 1 na coluna 1, vou colocar 1 na coluna 2. Aí, por definição, eu vou colocar também na 0, 0, tudo bem? Eu vou colocar 1 aqui também, na 0, 0. E no restante eu vou colocar 0. Tudo bem? Então, completei a linha 0 aqui, ok? É a linha da cidade 0 aqui no caso, tá? Então, agora a gente vai para linha da 1, tá? Então, para ver a linha da 1, eu tenho que pegar todas as estradas que saem do 1. No caso, só existe uma que vai do 1 para o 2. Então, no caso, eu só vou colocar lá 1 na coluna 2. E, por definição, eu tenho no 1, 1, ok? Na posição 1, 1 da matriz. Então, eu vou colocar aqui 1 aqui. O resto é tudo 0. 0, 0. Tudo bem? E agora o do 3. Então, o do 3, eu vou olhar no mapa. Não, o do 2, desculpa, né? Agora vai ser a cidade 2 que está aqui. Então, na cidade 2, eu tenho uma 2 para o 3 e do 2 para o 0. Então, vou lá na linha, lá na coluna 0, colocar 1. Na coluna 3, colocar 1 também. Por definição, eu vou ter um no 2, 2, né? E no que sobrar aqui, eu vou colocar 0. Agora eu vou para o 3 aqui. 3 só tem uma estrada que vai para o 2. Tá? Então, vou lá na coluna 2. Vou colocar 1. Por definição, eu tenho no 3, 3. Okay? Então, esses caras aqui eu só coloquei por definição. É só para dizer que tem uma estrada que sai e entra para a mesma cidade, tá? Então, os outros aqui eu vou colocar 0. Okay? Então, basicamente, esse aqui é o nosso exemplo que tá lá na nossa lista de exercícios. Okay? Então, aqui a gente basicamente construiu para ver como é que funciona aqui. Tá? Agora deixa eu voltar aqui para a nossa lista, né? Para a gente saber o que é que ele pede aqui. Tá? Então, considere que as seguintes funções recebem um inteiro n, né? E uma matriz LNN, que representa ligações entre cidades. Faça uma função Q. Né? Aí, para cada um desses itens aqui, a gente vai ter uma função. Tá? Então, no caso aqui, vai receber um inteiro K, imprime quantas estradas saem e quantas estradas chegam à cidade K. Então, para ver quantas estradas saem, basta você pegar a linha K e fazer o somatório dessa linha K. Okay? Então, você soma a quantidade de uns que tem lá, que você vai ter a quantidade de estradas que saem de lá. Okay? E a quantidade que chega, né, nessa cidade K, basta você ir na coluna, né, você vai lá na coluna K, que aí você faz o somatório que vai dar certo. Ok? Aqui está na própria, vamos dizer assim, a ideia como faz esse item aqui está exatamente aqui, né? Ó. O I, né, indica a linha, né? A linha I indica as estradas que saem da cidade I. Então, se você trocar por K, né, a linha K indica as estradas que saem da cidade K. Ok? E os elementos da coluna J indicam as estradas que chegam à cidade J. Se você trocar por K também, né? Então a coluna K indica as estradas que chegam à cidade J. Bem, então basicamente é isso. É só você percorrer a linha K e a coluna K, você calcula quantos elementos tem lá em cada, aí depois você pega e imprime.
Tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso código, ver o que é que a gente tem aqui. Não fiz o protótipo desse aqui, então vou fazer logo aqui. É interessante a gente ter também essa matriz, né? A mesma matriz que tem no... Mesma matriz do exemplo, né? Deixa eu ver, essa matriz aqui ela é muito diferente? Acho que não, né? Ela tem uns 1 aqui. Tem uns 5 aqui, né? E tal. Não, não parece que é muito diferente, não. Eu acho que eu vou pegar essa matriz aqui, vou fazer algumas modificações e vou utilizar ela, né? Pera aí, deixa eu ver aqui o código, que eu acho que eu apaguei ela aqui com free, não foi? Foi. Infelizmente eu apaguei ela aqui com free, mas eu posso... Aqui eu girei nessa questão aqui, né? Então eu vou dar um free aqui de novo. Dar um free aqui. E vou fazer ela aqui de novo como eu tinha feito aqui antes, né, ó? Vou pegar só os dos uns aqui. Pra gente fazer ela novamente. Opa, deu free, mas não aloquei dinamicamente, né? Coloquei só os valores, mas ia ter problema, né? Pronto, então fiz aqui a matriz, coloquei 0 primeiro, depois coloquei uns naquelas posições. Falta colocar em qual posição, hein? 0, 1, 2, 3. Então deixa eu colocar aqui assim para ficar mais organizado. Então dessa posição 0, tem na posição 0, 0, 0, 1 e 0, 2. 0, 0, né? Já tem ali na 0, 1, 0, 2. Ok. Na posição... Na linha 1 eu tenho no 1, 1 e no 1, 2. Já tem no 1, 2. Vou colocar no 1, 1 também. Vou criar primeiro essa matriz aqui logo, para depois a gente fazer o que a gente quer. Então tem na 2, 0, 2, 2 e 2, 3. 2, 0. 2, 2. 2, 3. Na última aqui tem na 2, 3, 2 e na 3, 3, né? 3, 3 já tá aqui. Vamos só printar aqui depois. Já printo aqui, não. Só o N aqui que ele pega, né? Vou colocar o N para receber 4. Que lá em cima ele é 3. Vai alocar de novo aqui tem 4. Colocar os zeros. Colocar esses 1s aqui. Depois ele vai imprimir aqui. Esse item aqui é para questão... Dá um print aqui. Questão 3. Barra N aqui. Barra N. Eu não fiz nenhum item, então eu vou deixar aqui. Quieto aqui, ver só se... Opa. Vou colocar aqui. Pronto, vamos ver aqui. Na linha 1 tem os 3 primeiros, tem os 2 do meio, os 2 do fim, o primeiro.
os dois da ponta. Pronto, eu tenho exatamente a matriz que eu quero, né? Aqui. Pronto, agora eu posso usar ela para a gente fazer os nossos itens. Tá, então, o primeiro item eu só faço printar, né? A quantidade de entradas que saem e que chega de um certo K. Então, basicamente é void, questão 3, item A. Tem que receber uma matriz, né? Vou colocar. Lá fala L, mas eu vou colocar. Não, eu vou deixar o L mesmo aqui, né? O L. O N, que é o que são as dimensões da matriz. E nesse item aqui o K. Como eu falei, é só basicamente percorrer a linha K e a coluna J, tá? Então a gente pode fazer dentro de um for. Como eu tenho que ter dois contadores, né, para quantidade que chega e para quantidade que sai, vou colocar vou colocar o aux1. Não, conte, né? Vou colocar o conte o L para linha. E o conte C para coluna, né? São as cidades que chegam, né? Então, int i n e mais. Aqui basicamente vai ser somente um somatório em cada, tá? Então, o LK, aí o LK aqui no caso eu tô pegando a linha K, né? Então, quando eu faço essa variação aqui do I pro 0, 1, 2, 3, eu tô pegando somente da linha, né? Então, eu vou pegar o cont L, recebe cont L mais esse valor aí. O mesmo eu vou fazer pro C. Só que aqui no C vai ser na coluna C, né? Então vai ser cont C e aqui vai ser o I. Ela vai estar na coluna aqui. Então pronto, aqui eu estou contando a quantidade que sai e que chega, né? Aqui no final só dá o printf, né? Sai. Vou colocar aqui ponto .d. E chegam vou colocar assim, da seed da cidade K, né? Que seria isso aqui. Então eu tenho a quantidade que sai é L. A quantidade que chega esse aqui. Tá dando pra ver mais aí embaixo não, né? Pronto. Não tava dando pra ver na tela aí pra vocês, né? E o K. Bem, então, isso funciona aqui agora. Vamos pegar aqui. Dar um print. Item. Ah. Vamos chamar aqui questão 3. A. Passar o A como parâmetro. N. E vamos colocar aqui, por exemplo, a cidade 2, por exemplo. Então a cidade 2, ó.
Vamos ver aqui no nosso exemplo aqui. O 2 sai uma, duas cidades, né? E tem um que vai para ela mesma, bem? Então são 3. Então quando a gente conta aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. E quantas chegam nela? E tem dizendo 4, né? Então a gente tem 1, 2, 3 e tem ela mesma, né? Que é 4. Okay? Ela sai dela e volta para ela mesma, né? Então vamos ver aqui. Opa, tá dizendo aqui que deu problema. Deu problema. Aqui tá dizendo que... Ah, o Conte, né? Conte Ellen. Pronto, vamos ver aqui. Ó, e tem a... Tá em 3 e chegam 4 da seed 2, ok? Então tá correto, né? Vou colocar só mais um barra N aqui. Mais o item. Aí vamos agora pro item P, né? Fazer primeiro o protótipo logo aqui do A. Ah, talvez essa questão aqui seja mais você entender, né? O que é que ela tá pedindo, mas assim, depois que você entende esse mapa, né, e essa ligação com essa matriz, você percebe que é fácil, na verdade, né? Então vamos voltar lá para nossa lista. Tá? Então aqui o B, né, retorna a cidade que chega o maior número de estradas nela, tudo bem? Então você vai, em cada estrada, você vai contar quantas estradas chegam, né, em cada uma dessas cidades. Aí depois você vai pegar esse maior número. Okay? Então, basicamente, contar as que chegam nela é você pegar a linha, ou seja, você vai... Não, desculpa, a coluna, ou seja, você pega o da coluna 0. Quantas estradas chegam nela? É só você somar lá a coluna. Tá? Aí deu um certo número. Aí você guarda aquele número lá. Depois você vai para a próxima coluna, né? Aí você conta lá, você soma lá. Aí será que deu maior que você já tinha? Exatamente aquele mesmo conceito lá de máximo, né? Só que aqui eu vou pegar coluna por coluna. Ok? Então vamos fazer isso agora, tá? Então vamos aqui, fazer ele aqui. Ele quer que retorne, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ele quer que retorne. Retorne, então tem que ter int. Então eu vou retornar uma cidade, né? Questão 3b. Novo, eu vou ter quase mesmo cara aqui, só com exceção do K, né? Bem, então basicamente aqui eu vou ter o max, né? E max, que é para saber qual vai ser o maior, né? Eu vou colocar ele em 0 porque eu sei que cada coluna tem pelo menos um, né? E porque toda estrada chega nela mesma, toda cidade chega nela mesma, então eu sei que vai ter pelo menos esse 1 dessa estrada que chega nela mesma, logo eu sei que esse max aqui ele vai ser modificado, tá? Ou então poderia deixar ele 1 também. Mas enfim. Vamos aqui. E
Eu vou colocar seed, que é para guardar o valor da cidade. Tá bem? Simples assim. E vou colocar aqui primeiro a cidade 0, né? Esse max aqui, na verdade, nem é necessário, não. Esse receber 0 não, tá? Aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Eu posso... Ah, não, tá bom. Eu vou... aqui, ele sendo 0 mesmo, tá? Então, eu vou percorrer coluna por coluna, né? Normalmente, quando a gente usa coluna, a gente coloca o J. Então, eu vou colocar o J aqui. J recebe 0. J menor que N. J mais mais. E como eu vou ter que percorrer, né, cada coluna J, então eu vou colocar o I aqui. Ok? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma variável auxiliar aqui. E ela vai ficar contando direto cada coluna lá pra mim, tá? Então, vou zerar ele aqui. Vou fazer a contagem com ele aqui. Tá? Então, aux mais... E tem um L... J. Ó, lembra que o que tá variando aqui nesse for aqui é o I, tá? Então, o J... ele vai ficar fixo, né? Ou seja, vai ser 0, 0, aí 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Então eu só estou modificando aqui as linhas, né? Ou seja, a minha coluna, ela, de fato, ela tá fixa, tá? E aqui no final, né? Depois que eu fizer essa contagem lá da coluna, eu vou verificar se é maior, né? Do que o que eu já tenho. Então, se aux é totalmente maior do que o max, aí o max eu tenho que colocar mais linha aqui, porque eu tenho que guardar também o da cidade, né? Então, o max vai receber o aux. Eu tenho que guardar também essa cidade, que aqui no caso é a J, tá? Então, seed vai receber o J. O tablet aqui apagou. Pronto, voltou. Pronto, então peguei e guardei a cidade, tá? Então aqui ele sempre vai pegar na maior e no final das contas, né, você vai ter o que você quer. Então, retorne J. Aliás, seed, desculpa, é o seed, né? Então é isso. Vamos colocar logo aqui o protótipo aqui, como tá lá embaixo, lá na função main, né? Opa. É mais fácil fazer modificação depois, quando estiver lá perto. Vou colocar logo aqui, ó. Pronto, aqui o item B. Vou colocar %D aqui. Então, no caso, é para ele retornar a cidade 2, né? Porque é a cidade que mais chega estradas, né? Tem B, né? Aí tem o A, o N. Tem um ponto e vírgula aqui. Pera. Não, era aqui. Pronto.
Tá aqui, ó, 2. Então ele foi, pegou e retornou o 2 aqui corretamente. Tá? Agora vamos pro item C. Ok? Vamos para nossa lista ver o item C. Então, recebe um inteiro K e retorna 1 se todas as ligações da cidade K são de mão dupla. Caso contrário, retorna 0. C de mão dupla, né, quer dizer que se tem uma estrada que sai do K para uma certa cidade, então dessa outra cidade também tem que existir uma estrada que sai dela, né, indo para o K. Tudo bem? Em outras palavras, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Pera aí, deixa eu tirar daqui, né? Deixa eu colocar na lousa aqui. Pronto. Isso quer dizer o quê, ó? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Você tem aqui, ó, uma cidade, ó. Essa cidade 0 aqui e a cidade 2, né? Tem uma estrada que vai do 0 para o 2 e tem uma do 2 para o 0, ok? Então essa aqui ela é de mão dupla, tá? Porque ela vai e volta. Você tem uma que vai para outra cidade e tem a estrada voltando, tá? Então, como é que a gente vê isso lá na matriz, tá? Porque o que a gente está trabalhando é na matriz, não com o mapa. Você vê aqui que da cidade 0 tem uma pro 2, né? Ó. Por conta desse 1 aqui. E lá no 2, né? Você tem uma do... Aqui, ó. Do 0. Do 2 pro 0, desculpa. Tudo bem, ó? Em outras palavras, né? O L 02 é igual, ó, ao L20. Ok? Esses dois caras aqui, ó, eles têm que ser iguais para você ter essa mão dupla, tá? Outro caso aí, ó, é esse 2 e 3, tá? Quando você pega o 2 e o 3, ó, tem uma que vai do 2 pro 3 e tem outra que vai do 3 pro 2, tá? Então, você tem uma do 2 pro 3, que tá aqui, ó. E tem uma do 3 pro 2 que tá aqui, ó. Aí a mesma conversa, né? O L32 é igual ao L23. Basicamente você só inverte, né? Tipo assim, o IJ tem que ser igual ao que está na posição JI. Bem? Então a gente tem que verificar isso, tá? Vai ter que ter o K também. Vou copiar desse cara aqui de cima. Só que no caso ele tem retorno, né? Então item C vai ter que retornar. Ele tem um K aqui. Ele tem que ver se esse K todas são de mão dupla, tá? Então, como eu falei, basta você percorrer uma linha e sair verificando o posto dela, né? Ok? Então você vai... O que é que você quer, né? Você quer verificar o L e o LI J, ele é igual ao L J I. Então, se for igual, então tá ok. O problema é se der diferente, tá? Então, se der diferente, aí você pode dizer que não tem de mão dupla, não. Porque ele quer saber se todas as estradas que saem, elas são de mão dupla.
Ou seja, se o LIJ for igual a 1, o LJI tem que ser igual a 1. E se o LIJ for igual a 0, então o LIJ tem que ser igual a 0, tá? Ele não tá falando que tem que existir uma estrada que sai para todas as outras cidades, não, tá? Ele só quer que você verifique se todas que saem, existe uma que tá voltando também, tá? Daquela determinada cidade. Então aqui retorna 0. Se ele fizer todas essas verificações aqui e não ser executado esse 0, ele vai simplesmente retorna um aqui dizendo que está tudo ok. Então, basicamente é isso aqui. Então, deixa eu fazer logo o protótipo aqui em cima. Aqui. Pronto, item C. Função main tá aqui. Item C. Aqui não tem nenhum caso, né? Felizmente aqui não tem, então é para dar 0 aqui em qualquer caso que a gente coloque. Se a gente colocar aqui, né, ó, aí dá certo, né? Porque aí fecha, né, ó. Fica tudo normal, né? Ou então se a gente tirar, por exemplo, esse 1 aqui e colocar 0, né? Também funciona, né? Mas vamos ver aqui, né? E tudo tá aqui sendo nessa cidade 2, né? É impressionante, né? Então aqui tem um K ainda. Eu vou colocar a cidade 2 aqui pra gente ver que vai retornar 0, né? Qual o problema aqui? O LI J da diferente. J. Ah, não. Desculpa, né? Aqui é K. Não é J, não. Que é porque a gente tá acostumado a colocar K e a gente tem que pegar do K e não do J, né? Desculpa. Perdão, pessoal. Pronto, ó, aqui deu 0, ó. Vamos modificar aqui essa matriz para ver se a gente consegue chegar no 1, tá? Então, na linha... Eu vou pegar essa linha 1 aqui e vou tirar esse 1 aqui. Ou seja, o 1, 2 não vai ter mais não. Bem, então, vou ver o que é que ele vai fazer. Pronto, ó, ele retornou 1, ó. Ele retornou 1. Então, ele tirou esse 1 daqui, ó. Ok? Então, ele retornou 1 e deu certo. Deixa eu só desfazer isso aqui. A gente só teste aqui, né? E agora vamos para o nosso próximo item. Então, agora no nosso próximo item, no item D, retornar a quantidade de cidades das quais não há nenhuma estrada saindo delas, né? Então é evidente que não há nenhuma estrada saindo dela para outra cidade, tá? Retornar a quantidade das cidades nas quais não há nenhuma estrada chegando nelas, né? Então aqui nesse caso, eu vou basicamente, né, lembrar de uma questão que eu já fiz, né? Tipo, essa questão aqui, né, ó. Retornar a cidade que chega o maior número de estradas. Então, basta você pegar essa questão aqui, né? Ela já conta, né, quantas cidades vão chegar nela. Ou então mesmo essa daqui de cima, né, ó. Então, você recebe um número
Não, aqui você está recebendo um inteiro K. Essa aqui é mais geral porque eu vou pegar de todas as cidades, né? Aqui eu quero ver cada cidade também. Então pronto, você vai pegar essa daqui. Se essa maior quantidade aqui que você tiver pegando, né? Você contou todas as que tem lá e deu só um. Quando você faz essa contagem para cada linha, então é sinal de que ela não sai, ela não tem nenhuma estrada saindo para nenhuma outra cidade. Ok? E no caso da coluna, você tem esse outro item aqui que são as estradas chegando nela. Tá? Então a gente pode pegar esse item B aqui e fazer algumas modificações nele. Ok? Então vamos ver aqui. Pegando o item B aqui, não. Vou colocar aqui. D, né? Aqui você está calculando o máximo. Só que o que é que você vai fazer aqui, né? Eu vou trocar esse máximo pelo conte. Porque eu quero contar quantas cidades que saem, né? Primeiro, o item D que sai e o item E é o que chega, tá? Então, simplesmente você vê aqui, ó. Se o AUX é igual a 1, é porque só tem uma estrada que é a que sai e chega nela mesma, tá? Aí você simplesmente coloca aqui no conte mais. Ok? Não é mais necessário, né? E aqui no final você vai retornar o conte. Ok? Cara, aqui a gente já pode fazer também o item E. E basicamente, né? Vai pegar. É só você trocar o L e J, né? Então aqui fica J. E então o que vai ficar fixo aqui vai ser a coluna, né? Então aqui você vai ver para coluna. Tudo bem? Então aqui vai contar e aqui se for igual a 1, você vai colocar conte mais. Então tem que fazer o protótipo lá primeiro. Não vai dar certo. O protótipo aqui do item E e do item E. Então depois que a gente tá acostumado, né? Com esse entender, né? A questão, o que é que ela tá pedindo, a gente vê que na verdade fica fácil, né? Ok, então aqui item D e o item E. No caso aqui dos dois, né? Que vão retornar caso 0, né? Retornar 0 aqui nos dois, ó. Porque simplesmente não tem, né? Não tem nenhuma estrada inacessível aqui. Inacessível no sentido de não ter. Não tem cidades inacessíveis, né? Por estradas, né? Então, como é que a gente pode modificar aqui? A gente pode deixar esse 3 aqui, ó. Ele sozinho, por exemplo. A gente pode isolar ela. Vai ficar só o 3. Ele vai retornar o 3 aqui. Opa. Ó, então aqui ele aqui ele colocou 1
né? Porque não tem ninguém que chegue nele, né? Lembra que eu tirei ele daqui, né? Ó, a linha aqui, ó. Quando você conta aqui, só vai ter esse cara aqui que tá... Agora que chegam nele, né? Ó, você tem esse... Opa, o meu tablet... Pronto, coloquei aqui de novo. Mas espera ainda, deixa eu ver que está certo mesmo. O item D é pra pegar os caras que chegam, né? Então, que chegam eu vou pegar a linha, né? Então tem esse cara aqui que tem um, né? Então era pra retornar um aqui no caso, por conta dessa linha aqui, né? Então aqui era pra retornar um. Só que ele tá retornando 0. Agora no outro ele tá retornando 1, né? Como se ele não tivesse dando direito, né? Deixa eu ver aqui a lógica aqui. Aparentemente tá tudo ok. Porque aqui é o J, né? Aqui o J tá fixo, né? Desculpa, né? Aqui o J tá fixo. Tá variando é esse aqui. Então esse aqui, na verdade, é o das colunas, né? Eu coloquei o J aqui primeiro e depois o I, né? Que é o cara da linha, ele tá mais no interno, né? Realmente não sei porque que eu fiz, não. Então que na verdade é esse aqui que eu vou deixar fixo pra esse aqui ficar variável. Aí foi por isso que trocou aqui, né? Não sei porque que eu fiz. Não, peraí, deixa eu ver aqui a questão. Então a questão é estrada saindo, né? Que não tem. Das quais não é estrada. Saindo, então o D, na verdade, saindo são as linhas, né? E chegando são as colunas. Eu acho que eu pensei nesse item E aqui para fazer o D, né? Eu não sei o que tá passando pela minha cabeça hoje, mas me perdoem, tá? Então, agora tá certo, né? Agora eu inverti e tá certo agora. Tem 1 e 0, né? Ok? Então, deixa eu só voltar aqui. Eu troco isso aqui de volta. O J aqui tá fixo. O I tá variando, né? O I aqui vai variar aqui. É o do J. Só conferir aqui. Agora deu tudo 0 porque eu tinha modificado lá a matriz, né? Mas se eu tirar aqui, ó. Deu 0 aqui. 0. Pronto. Então vamos pro próximo item aqui agora. Então agora é o F. Lembrando que os dois últimos, né? O H e o J são deixados como desafio para vocês. Então, retorna a quantidade de cidades isoladas, isto é, cidades que não existem nenhuma estrada saindo, nenhuma nem entrando de outra cidade distinta. Então aqui basicamente é o caso dessas aqui de cima, né? Só que, por exemplo, quando eu bolei lá aquele caso de que não saía nenhuma estrada para a cidade 3, né? Mas que chegava sim uma estrada nela, né? Chegava, mas não saía. Então aqui embaixo ele quer saber quando ocorrem esses dois casos aqui em cima, tá? Ou seja, quando não sai e quando nem chega, tá? Então basicamente a gente pode pegar esse aqui, né? E fazer uma leve modificação para a gente ter o nosso item F, tá? Então vamos aqui para o nosso
Então, basicamente eu vou pegar o D aqui. Vou incluir uma leve modificação. Eu posso ter dois auxiliares, então vou ter o aux 1. O aux 1, no caso, ele vai servir para contar ele vai servir para contar aqui nesse caso o que está fixo aqui é o J, é a linha, né? Então tenho que inverter aqui para ele contar o da coluna. E J. Então eu estou juntando os dois casos aqui, né? O C e o D, né? O caso aqui é o F. Ok, então o aux tem que ser 1 e o aux 1 tem que ser igual a 1 também. Aí você faz o conte mais aqui para você contar a quantidade de cidades que são isoladas, tá? Lá em cima, vou colocar o protótipo para não dar nenhum problema. E vou pegar o print aqui. Então aqui no caso é para dar 0, né? Então deu 0 aqui nos 3. Deu 0 aqui nos 3. Só que eu vou modificar lá a nossa matriz, que é para o 3 ele ser isolado, né? Então eu vou tirar isso aqui, deixar só o 3, 3. E o outro é o... Eu tenho que tirar o do 2, 3, né? Pronto, 2, 3, aí ninguém vai chegar no 3. Pronto, é para aparecer um lá. Cada um dos 3 itens que tá aí, pronto. Tem o 3 que nem sai dele, né? De que nenhuma estrada sai dele, a não ser a dele. O ele tá dizendo que nenhuma estrada chega nele. E se você tem esses dois itens, você vai ter esse item aqui de baixo também. Ok? Então esse aqui é o nosso item F. Deixa eu só aqui na nossa matriz original, para não ter nenhum problema depois. Para o nosso item G. Finalmente no nosso último item, tá? Ok, então tem que receber um M de Maria e um vetor can. Can aqui vem de caminho, tá? Possui M inteiros cujos valores estão entre 0 e n-1. Ou seja, em outras palavras, você tem uma sequência com os nomes aqui das cidades, tá? Então a função deve retornar 1. Se can é um caminho, né, possível ser realizado, tá? Então no exemplo dado, né, o caminho é representado pela sequência 2, 3, 2, 1, 0 é impossível, pois não há estrada da cidade 2 para a cidade 1. Então, o que é que ele está dizendo, né? Vamos aqui para o mapa. Ó. Se eu começar aqui no 2, comecei no 2, aí eu vou para o 3. Aí do 3, eu vou para o 2 de novo. Eu posso, né? Ó, porque eu tenho essas... Eu vou caminhando. Ó. Fui para o 3, aí voltou para o 2. Aí do 2 eu fui para o 1, só que eu não posso, né? Porque não tem do 2 para o 1, ó. Eu não tenho como chegar do 2 para o 1, não. Tá? Mas, por exemplo, se eu fosse do 2 para o 3, aí do 3 para o 2, aí do 2 para o 0 e do 2 para o 1, era possível sim, tá? Eu consigo chegar dessa forma lá no 1, né? Partindo do 2. Então aqui seria de caminhos, né? Tudo bem? Então, eu vou receber, né, algo assim, um vetor.
Aí o que é que eu tenho que verificar lá para saber se isso aqui é um caminho possível? Primeiro, para ser um caminho possível, né, ó, eu tenho que ter isso aqui, ó. Uma estrada que sai do 2 pro 3, outra estrada que sai do 3 pro 2, outra que sai do 2 pro 1, outra que sai do 0 pro 1, tá? Para pegar do 3 pro 2, eu vou lá no L2, 3. Isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Essa aqui, ó. O mesmo eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho que pegar o L3, 2. Isso aqui tem que ser igual a 1, que é para dar certo aqui nessa ligação aqui, tá? Então, o problema que deu foi aqui, ó. Aqui você não tem o L2, 1 igual a 1. Ele é igual a 0, não? Tudo bem? Aí, por isso que esse camarada aqui não é um caminho, porque você não tem uma estrada que sai do 2 pro 3. Ok? Então, para ser um caminho possível, né? Tem que dar certo cada uma dessas estradas aí. Ok? E claro, né? Aí você... Mas professor, e aí? Não tá tão claro ainda para mim, não. Como é que eu vou ver aqui, ó? Então, ó, esse aqui é o vetor can, né? É o vetor can. Quando você está colocando 2, 3 aqui, ó, você está colocando esse camarada e esse camarada. Tudo bem? Que é a posição 0 e a posição 1 do vetor. Aí você tem a posição 2, 3 e 4. Okay? Então você tem que pegar essa posição, colocar aqui dentro, né? Aliás, é essa posição aqui que é o do 2, né? Que é o can 0. E esse aqui é o can 1. Você tem que pegar esses dois caras, né? Para botar aqui dentro, né? Do L. Mas você pode fazer simplesmente assim. Pega o can 0 e bota aqui que vai aparecer o 2. Pega o can 1 e bota aqui dentro que vai aparecer o 3. Tudo bem? Em outras palavras, você tem que verificar o cara que está na posição 0 com o cara que está na posição 1. O cara que está na posição 1 com o da 2, o da 2 com o da 3, o da 3 com o da 4. Ou seja, o do I com o I mais 1. Então, você tem que ter, né, a certeza de que o L... Aí você coloca o cara que está na posição I com o cara que está na posição I mais 1. Isso aqui tem que ser 1 sempre. Ok? Do I igual a 0 até o N-2. Aliás, até o N-. Ele vai do 0, ele não vai chegar a ser N-1, porque esse aqui tem que ser o N-1, né? Então ele tem que ser o N-2 mesmo. Ok? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá fazer, né? Então, esse item aqui, você vai receber também um vetor aqui chamado, né, de caminho, tá? Lá para nossa... Bom. Ok, então, o item G, né? Vai ter um retorno. Questão 3, item G. Então eu vou ter parâmetros aqui. O vetor que é do caminho. Vou ter o M, né? Que é o tamanho desse caminho. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é um for que vai percorrer esse vetor. Então, int i vai receber 0 menor que m, né?
E mais. Então eu tenho que percorrer o caminho e sair verificando as posições, tá? Então eu tenho que verificar, como eu já coloquei aqui do lado, né? O L tá na posição 0. Por que que desaparece isso aqui? Então, e com o que tá na posição... Aliás, 0 não, desculpa. É o I com a posição I mais 1, né? Então, I mais 1. Mais um bullshit. Então isso aqui tem que ser igual a 1 para dar certo, tá? Então se der errado, né? Se for diferente de 1, então você simplesmente retorna 0 para dizer que não é um caminho. Tá? E aqui no caso vai até o m-1. Aliás, ele vai até o m-2, na verdade. O I vai até o m-2, porque quando você coloca 1, ele fica m-1, que é a última posição do vetor. Tá? Então retorne 1, que no caso é em caso contrário. Então esse item aqui, né? Ele é bem interessante. Isso aqui também serve pra gente ver mais ou menos como é que o Google faz lá pra calcular o menor caminho. E tudo. Então vamos ver aqui. A gente vai pegar aqui um vetor, tá? Vou pegar o mesmo do aqui. É impossível. Ou agora que eu vi que aqui é o item F, né? Então vamos parar só um pouquinho esse item aqui pra gente pensar. Aqui, só pra confirmar aqui o desse aqui. O 0 é o item F, né? A gente tá vai ter que testar o G. Então deixa eu só para o que a gente fez aqui. Deixou esse aqui e nenhum chega aqui no 3, né? Pera ainda, ele deu problema, né? Então, ele tá colocando... Não era pra ter um aqui, não. Ó, vamos focar nesse G aqui primeiro, depois a gente volta pra esse aqui. Ou então eu posso deixar até como exercício aí pra você ver onde foi que o professor errou aí. Tá, mas vamos criar aqui, ó, caminho. Só deixar de... Lá no grafo, não foi? Grafo não, desculpa, lá na matriz. E pode ser visto como grafo, mas vocês vão aprender depois. Tá? Então aqui você tem o can, que é um vetor, né? O can. Então, vou pegar aqui valores lá que estava lá no PDF. Esse aqui não é um caminho, tá? E vou chamar o item G aqui. Aqui é o G. Vou colocar G aqui também, porque senão vai dar problema. Eu vou colocar o can e o 5 aqui. Caso que é o tamanho desse vetor aqui. Então o item G aqui é para retornar 0, né? Pronto, ele retornou 0 aqui. Ok? Agora, se eu considerar, né, ó, eu tô vendo aqui do lado, né, ó, que até o terceiro deu ok, né, ó. Então aqui, até o terceiro eu tenho um caminho. Então se eu colocar um 3 aqui,
ele só vai considerar até o terceiro número e é para ele retornar 1, tá? Então vamos ver aqui. Ó, então tá ok, ó. Ele retornou 1 porque de fato até o 3 você pode considerar como um caminho, tá? Então agora o item, eu acho que a gente já se estendeu um pouco aqui, mas eu acredito que todos vocês entenderam aqui a ideia aqui dessa questão, tá? Então o problema tá aqui no item F. Que ele não tá contando, né? Ah, já sei. Eu não tô colocando o aux aqui para aux 1. Não, esse aqui pode ser um problema, né? Não necessariamente vai ser o problema que a gente tá querendo fazer, né? Então, eu tenho que aqui primeiro. Então, tiro esse. Tiro esse daqui. Agora, ó, agora deu certo. Pronto, acho que era só isso mesmo. Agora deu 1. E como eu tirei de lá, deve ter feito alguma modificação e deu 0 aqui. Tá? Agora deixa eu só comentar aqui desses dois últimos itens aqui, tá? Que são os desafios, né? Então, o H aqui, né, recebe dois inteiros K e P e retorna 1 se é possível ir da cidade K para a cidade P por meio de algum caminho passando pelas estradas, né? E em caso contrário, retorna 0, né? Você consegue encontrar o menor caminho entre as duas cidades? Porque, vamos dizer assim, isso aqui seria mais ou menos o problema lá que o Google ele tem que resolver, né? Será que qual o menor caminho entre dois caras, né? Aí entre duas cidades aí, né? Ou então entre dois endereços de um certo mapa, né? Você pode pensar que esse 0, 1, 2, 3 aí, eles são ruas aí que você tem aí que você pode percorrer, enfim, ou então você pode pensar que são as casas dos seus amigos, enfim. Esses 0, 1, 2, 3 e esses é, é, essas outras linhas aí são se existe alguma rua que conecta uma casa à outra, tá? Então, cruzamento de rua, não sei, enfim, mas o fato é que dá pra você pensar isso como sendo um mapa, tá? Então, será que é possível você ter algum caminho aí nesse mapa que vai de uma cidade até outras? E qual é o menor caminho, se existe, né? Porque podem ter vários caminhos possíveis. Então qual seria o menor possível, né? Então, aqui a ideia mais por cima que dá pra gente ter mais ou menos é a gente sair gerando caminhos, né? Ou seja, vetores desse tipo aqui, né? Onde o primeiro elemento seria o K e o último elemento seria o P, né? Então gera lá todos os caminhos possíveis que você pode ter, ou então todas as numerações possíveis, aí você vê se qual delas é caminho, entendeu? Ou então você pode gerar todas essas permutações aqui possíveis, onde você tem o primeiro igual ao K e o segundo igual ao P, né? Enfim, é uma das possibilidades, tá? O item I aqui recebe um inteiro K e retorna 1 se partindo de K é possível seguir, aqui eu tenho 2 seguir, mas que tá errado, né? Seguir um caminho que passa por todas as outras cidades apenas uma vez e volta no final para a sua cidade K, né? E em caso contrário, retorna 0. Então aqui, dado que você tem as suas cidades lá que tem os seus amigos, você quer visitar todo mundo, então você quer passar por todas as cidades e no final do dia você quer retornar para a sua cidade, ok? Então, será que você tem esse caminho possível que vai passar por todas as cidades? Aqui a gente já sabe o tamanho do caminho, né? Porque
é como eu tenho que voltar para minha cidade, tenho que passar por todas as outras, né? Então eu tenho que ter pelo menos aí N mais um, né? Porque é, eu tenho que passar pelas N cidades e depois tenho que voltar para a minha, né? Então aí seria um caminho de tamanho N mais um. E claro, né? Pelo menos, né? Pelo menos no sentido. Ah, não. Aqui pede, né? Exatamente uma vez, né? Apenas uma vez. Eu só posso passar por uma cidade apenas uma vez. Então tem que ser N mais um mesmo esse caminho. Então basicamente você gera todos os caminhos possíveis. É, que só tem uma única repetição de cada cidade. Verifica se é um caminho possível. Tá? Essa aqui seria uma ideia, tá? Mas assim, você pode ter outras ideias também para você resolver essas questões aqui, tá? De modo geral, quando você tem um certo número um pouco grande, né? Você ficar gerando, por exemplo, alguns caminhos aleatórios aqui, né? Dependendo do tamanho do seu mapa, né? Ele demore muito para encontrar. Então seria interessante achar uma outra estratégia mais inteligente, tá? Enfim, então tá aqui as minhas considerações, tá? E é isso, tá? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.